Queridos irmãos, graça e paz, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, de modo, queridos irmãos, que de fato, mesmo em meio às adversidades da vida, mesmo em meio às circunstâncias adversas da vida, nós possamos depositar a nossa alegria, a nossa confiança, a nossa esperança no nosso Deus. Queridos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro que nós temos estudado nos domingos à noite. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 2. É o texto que nós vamos ler nesta noite e meditar nele. Neemias, capítulo de número 2, nós iremos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 10. Neemias 2, do 1 até o 10. Todos os irmãos encontraram? Amém? Eu vou fazer a leitura, os irmãos, por gentileza, acompanhem. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentado ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a boa mão, ou a bondosa mão do meu Deus estava sobre mim. Então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhes entreguei as cartas. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Amém, queridos irmãos. Vamos ter mais uma palavra de oração. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe e nos fale através da sua santa palavra. Oremos, queridos. Deus amado, nós louvamos o teu nome, Pai, te agradecemos
porque mesmo sendo pecadores, o Senhor nos atraiu pelo teu amor, nos transformou, nos redimiu, e hoje nós podemos, livres e libertos, adorar o teu nome, bendizer ao Senhor, cultuar a ti. Rogamos, ó Deus, que o Senhor nos dê a graça de sermos iluminados e de compreendermos a tua palavra nessa noite. Se porventura o nosso coração se encontra endurecido, insensível, indiferente à tua palavra, sem nenhum deslumbre e encantamento, ó Deus, tem misericórdia e nos visita, Senhor. Nos faz desejosos, ávidos, ó Deus, por ouvirmos a tua lei, por ouvirmos a tua palavra. Aviva-nos, ó Deus. Tem misericórdia das nossas vidas e fala-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, se nós pensarmos em cenas para a história de Neemias, nós podemos então entender que o capítulo de número 1 é a primeira cena, é o primeiro episódio da vida de Neemias e daquilo que naturalmente a ele estava acontecendo. Digo isso, queridos irmãos, porque o capítulo de número 1 nos posiciona numa data diferente do capítulo de número 2. Se os irmãos porventura voltarem os seus olhos, e peço que o façam, e enquanto isso eu queria pedir aos irmãos do som que virassem um pouquinho a caixa de retorno aqui para mim. Ela está muito virada para aquela direção ali. Capítulo de número 1, queridos. Observem o que diz o texto. É coisa rápida, é só virar o retorno aqui para mim. Capítulo de número 1, se os irmãos perceberem, o texto diz que as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na cidade de Suzã. Está dando um pouquinho de microfone, você baixa um pouquinho o retorno aqui. Hoje resolveu tudo dar problema, irmãos. Notebook da transmissão, acho que o notebook ali do Data Show, e agora o som está nos perturbando. De manhã foi a mosca. A mosca que me aperreou. Duas, né? Nicélio disse hoje de noite. Então eram duas, viu, pastor, que estavam perturbando de manhã. Mas vamos voltar aqui, queridos. Agora sim, tá bom. Neemias 1:1 nos diz que ele ouviu o relato dos seus irmãos, do seu irmão Anani e dos compatriotas no mês de Quisleu. Que mês é esse? É o mês de dezembro nosso. Neemias, quando toma conhecimento de como era que estavam os seus compatriotas lá em Jerusalém, foi no mês de dezembro. Mas o capítulo de número 2, porque o capítulo de número 1, no versículo de número 11, quando ele finaliza, nesse tempo eu era copeiro do rei, fecha a primeira cena. Fecha o primeiro episódio. E agora começa um novo episódio. Versículo de número 1 do capítulo 2. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Que mês é esse, queridos? É o equivalente ao nosso abril. Entre o capítulo de número 1, ou entre o momento em que Neemias ouve as notícias dos seus compatriotas, e o momento em que ele tem a primeira oportunidade de comparecer perante o rei Artaxerxes, 4 meses haviam se passado. E frente a isso, queridos irmãos, nós adentramos o segundo episódio, a segunda cena de Neemias, depois de ouvir o relato de como estavam os seus irmãos lá
na cidade de Jerusalém. Frente a isso, eu quero convidá-los para que nós olhemos para esse capítulo de número 2, a primeira parte, e meditemos sobre o seguinte tema: o comportamento de Neemias. E em primeiro lugar, queridos irmãos, o comportamento de Neemias revela seu altruísmo. Eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta e olhando para ela, para que a gente perceba isso nas palavras do texto bíblico. Observem o versículo de número 1, a parte B, até o versículo de número 3, o que é que Neemias nos diz? Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele, diante do rei. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem que ser tristeza de coração. Então fiquei com medo ou temi, e lhe respondi: que viva o rei para sempre. E aí Neemias faz uma pergunta: como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? Queridos irmãos, o sentimento que perdurava no coração de Neemias após ouvir a situação caótica, miserável que viviam os seus compatriotas foi o sentimento de tristeza. Ora, esse sentimento não nasceu no mês de abril. Já lá em dezembro, quando Neemias ouve o relato dos seus irmãos, o relato feito por Anani e dos seus compatriotas, versículo de número 4 do capítulo de número 1 diz que, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Era tristeza, era pesar no coração por saber que os seus compatriotas estavam sofrendo. Agora, queridos, qual era a situação de Neemias aqui em Suzã, a capital da Pérsia? Porque lá no capítulo de número 1, versículo de número 1, nós encontramos a filiação de Neemias, filho de Acalias, mas encontramos também a data no mês de Quisleu, ou seja, no mês de dezembro, no ano 20º do reinado de Artaxerxes, estava eu na cidade de Suzã. Qual era a posição, a situação de Neemias quando ele escuta, por meio de Anani e de alguns irmãos que com ele estavam, da situação lá de Jerusalém? Uma posição privilegiada, tranquilíssima, cômoda. No versículo de número 11 do capítulo número 1, Neemias faz questão de dizer qual era a sua função. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Queridos irmãos, essa era uma função de confiança. O copeiro tinha a função de, numa festa, onde muitos convidados levavam presentes para o rei, e dentre esses presentes, muitas vezes, iam bebidas, vinho. O copeiro tinha a função de, antes que o rei bebesse, ele bebia primeiro. Porque se porventura houvesse algum veneno no intuito de matar o rei, quem morria era o copeiro e não o rei. Então era uma função de confiança, o rei entregava a sua vida ao copeiro. E por essa razão também era uma função de uma remuneração muito boa. Era bem remunerado, era bem pago o copeiro. E é justamente aqui, queridos irmãos, que nós percebemos o comportamento altruísta de Neemias. É justamente aqui que nós contemplamos um homem vivenciando uma situação financeira
extremamente confortável, se tornando empático, sensível à dor de outra pessoa, a qual ele nem tinha contato, nem tinha convívio. O reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando, ele disse assim: Neemias agora está triste apesar de sua prosperidade pessoal. Ele está triste apesar de estar numa festa do rei. Neemias sente o fardo do povo sobre os ombros. Ele não camufla nem esconde os seus sentimentos. Neemias não sente vergonha do seu povo. Ele está pronto a sacrificar. Prestem bem atenção, queridos. Ele está pronto a sacrificar sua estabilidade financeira, seu status, seu conforto, suas conquistas, para reconstruir a cidade dos seus pais. Percebem aqui, queridos irmãos, o que é um coração altruísta? O que é alguém sensível, empático à dor, ao sofrimento de outras pessoas? Um coração altruísta não vibra com o fracasso dos outros. Um coração altruísta não desdenha da destruição moral, financeira e espiritual dos outros. Um coração altruísta não foca em si mesmo, em sua riqueza, em seu conforto, em seus bens, no aumento de suas riquezas, na projeção pessoal do seu nome. O que é que faz um coração altruísta? Ele sente a dor dos outros. Ele chora pelo fracasso dos outros. Ele se entristece com a derrota dos outros. Queridos irmãos, de Suzã, na Pérsia, para Jerusalém, em Judá, era uma distância de 1.500 quilômetros. Hoje nós não entendemos o tamanho dessa distância porque temos meios de transporte extremamente rápidos, como o avião, que a gente pega aqui em Campina Grande ou João Pessoa, com 2h30, 3 horas nós estamos em São Paulo, a 2.000, 3.000 quilômetros de distância. Pegamos um carro e viajamos em alta velocidade, com 2 dias virando noite, chegamos lá. Mas nessa época aqui não. Era de fato uma distância muito grande. Por que Neemias se preocupar com pessoas que estavam vivendo a 1.500 quilômetros de distância dele? E não apenas isso, queridos. Neemias nunca estivera em Jerusalém. Neemias não conhecia pessoalmente aqueles que estavam vivendo em miséria e desprezo lá em Jerusalém. Mas Neemias sabia que os problemas daquela cidade eram os seus problemas. Que a dor daquele povo era a sua dor. E na verdade, queridos, Neemias não vem a nos ensinar essa lição aqui no capítulo de número 2 apenas. Se você olhar um pouquinho para o capítulo de número 1, você já vai identificar Neemias agindo, se comportando como uma pessoa extremamente empática e sensível à dor e ao sofrimento do seu povo que estava lá em Jerusalém, quando ele resolve não apenas chorar, lamentar, mas quando ele resolve orar.
Porque essa, queridos irmãos, se não a mais, embora eu julgue a mais importante atitude de alguém que sente a dor do outro, é justamente a intercessão. E Neemias era um homem de oração. Neemias era um intercessor, a despeito de ser um homem extremamente ocupado e atarefado. E às vezes, queridos irmãos, parece-nos que nós nos julgamos os homens e as mulheres mais ocupadas e atarefadas que o mundo já viu. Parece-nos que só nós trabalhamos, só nós estudamos, só nós temos obrigações domésticas, só nós somos alunos dedicados. Neemias era um homem de oração e era um homem extremamente atarefado e ocupado. Neemias trabalhava, não era vagabundo, não era ocioso. Queridos irmãos, será que nós temos sido sensíveis aos problemas e sofrimentos alheios do nosso próximo? E eu acredito que nós muitas vezes erramos na interpretação da palavra próximo na Bíblia. Quem muitas vezes nós achamos que são os nossos próximos, as pessoas que estão próximas a gente? É o cônjuge, são os filhos, são meus pais, são meus familiares, um cunhado, uma cunhada, um irmão, uma irmã, primos, pessoas que nós nos relacionamos no âmbito da igreja ou fora da igreja que nós consideramos amigos. Nós pensamos que próximos são essas pessoas. E a Bíblia não diz isso, queridos, em lugar nenhum. A Bíblia diz que o próximo é aquela pessoa que nós temos uma ligação pelo fato de ser um ser humano. Neemias não conhecia. Neemias estava a 1.500 quilômetros de distância de Jerusalém. Neemias estava numa posição extremamente cômoda, confortável, financeiramente tranquila, mas ainda assim Neemias sente e chora a dor dos seus irmãos. E a pergunta é: será que nós somos sensíveis, empáticos, altruístas? Ou nós só conseguimos olhar para o nosso próprio umbigo? Ou nós só conseguimos olhar para os nossos próprios planos, projetos pessoais? Diga-se de passagem, muitas vezes até usando pessoas. Neemias é um exemplo de alguém que se tornou sensível, empático à dor e ao sofrimento de outras pessoas e dispôs a sua vida para ajudá-las. E a primeira ajuda de Neemias foi justamente se tornando um intercessor. Um intercessor. Sabe, queridos irmãos, presta atenção nessa frase. Um dos truques do diabo é manter-nos tão ocupados que não encontramos tempo para orar. Esse é um dos truques do diabo. É nos manter tão ocupados que nós não temos tempo para orar. E as justificativas são sempre as mesmas. Eu sou ocupado demais. Eu tenho que dar comida à minha família. Eu tenho que sustentá-la.
eu tenho que prover o meu lar, eu tenho que estudar enquanto eu sou jovem, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para a vida congregacional. Eu estou tão ocupado que eu não consigo orar. Isso é estratégia, é truque de Satanás para manter você distante de Deus. E quando orarmos, irmãos, as nossas orações precisam ser altruístas. As nossas orações precisam ser mais empáticas e sensíveis à dor e ao sofrimento alheio. Nós não podemos ser pessoas que vibramos com o fracasso dos outros, que ficamos ali na espreita, doido, torcendo para que o outro fracasse, seja envergonhado, caia. Isso não é sentimento verdadeiramente cristão. Nós precisamos, irmãos, interceder pelas pessoas, orar por elas, inclusive pelos nossos inimigos, inclusive por aquelas pessoas que nos machucaram e nos machucam, inclusive por aquelas pessoas que tramam ardilosamente o mal nosso. Temos que interceder. Mas nós precisamos também estar dispostos, queridos irmãos, a abrir mão do nosso conforto, dos nossos privilégios, para sermos abençoadores. E aqui, queridos, cabe-nos uma pergunta: quem foi o intercessor e é o intercessor por excelência? Aqui Neemias nos faz lembrar. Hebreus nos diz que nós temos um sumo sacerdote, que foi tentado à nossa semelhança, que enfrentou e passou os mesmos dramas que eu e você passamos, com exceção ou com a diferença que ele não pecou, mas ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é ser tentado, ele conhece todas as debilidades da natureza humana e ainda assim intercede por nós. Quem é, queridos? Jesus. João, na sua primeira carta, no capítulo de número 2, diz que se nós porventura pecarmos, nós temos um intercessor, um advogado, aquele que intercede por nós, o Senhor Jesus Cristo. Segundo lugar, queridos, o comportamento de Neemias revela sua dependência de Deus. Observem comigo agora o versículo de número 4 a 8. O que é que nos diz o versículo de número 4? O rei me disse: o que me impede, ou o que você me impede agora? Eu orei ao Deus dos céus. Irmãos, nos coloquemos aqui no lugar de Neemias. Imagine que Neemias ali sou eu, é você. 4 meses orando, porque entre esse momento aqui de Nissan e o momento do Quisleu, 4 meses passaram. Quando surge a oportunidade e o rei me pergunta: por que é, Neemias, que você está triste? Por que é, Altino, que você está triste? Qual é a primeira atitude? Ah, eu estou triste por isso. Ah, Senhor, é porque os meus parentes, os meus compatriotas estão lá em Jerusalém sofrendo. É por isso, Senhor, que eu estou triste. Um homem ou uma mulher impulsiva, impetuosa, imaginem Pedro aqui. Imagine eu e você aqui. Mas o que foi que fez Neemias? Orou. Mesmo depois de 4 meses orando,
quando surge a oportunidade de conversar com o rei, ele resolve orar. É claro, queridos, que essa oração de Neemias provavelmente foi uma oração breve e silenciosa. Neemias não ficou gritando, na frente do rei. Foi uma oração extensa, provavelmente uma oração breve e uma oração silenciosa. Aquilo que Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses: orai sem cessar. Mas aqui, queridos, Neemias se volta para a total dependência de Deus. Mesmo 4 meses orando em favor de uma oportunidade perante o rei, quando ela surge, ainda assim Neemias não a resolve com a força do seu braço, mas na dependência de Deus. Tibérios Rata, comentando esse texto, ele disse assim: Neemias fica como um exemplo para todos os líderes piedosos que querem fazer grandes coisas para Deus. Neemias só respondeu depois de ter imergido seu coração e vida na oração. Agora você poderá levantar uma questão, e é importante que o faça. A oração, queridos, substitui ou anula a responsabilidade humana de fazer planos, de fazer projetos? Não. E eu quero que você olhe os textos, os versículos seguintes, porque eles nos mostram que, se por um lado Neemias estava orando, 4 meses orando, por outro lado Neemias estava fazendo planos, fazendo projetos. Neemias estava fazendo cálculos. O que é que eu vou precisar? Quanto tempo eu vou me demorar lá em Jerusalém? Quais são as necessidades? E por que, pastor, nós podemos ver isso? Porque olha o que diz o texto. E o texto nos mostra algumas intenções que Neemias tinha, queridos. Primeiro, versículo de número 5. Neemias intencionava que Artaxerxes mudasse a política em relação a Jerusalém. Eu citei aqui na introdução que quando houve o pregão pelo rei Ciro para que os judeus pudessem regressar a Jerusalém e reconstruir aquela cidade, reconstruir o templo, com Zorobabel num primeiro momento e depois com Esdras, houve oposição a ponto de buzinarem no ouvido do rei que os judeus iriam se rebelar contra ele. E houve então um decreto para que a obra fosse paralisada. Versículo de número 5: disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em tua presença, peço que o rei me envie a ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a construa. Neemias estava dizendo: rei, mude a política em relação a Jerusalém, a paralisação da obra, mas autorize-me a continuar a obra de reconstrução. Segundo, Neemias queria que o rei mesmo o enviasse a Jerusalém. Versículo de número 5 ainda: se for do teu agrado, rei, se este servo encontrou, peço que o rei me envie a ajudar. Neemias não queria ir à revelia. Neemias não queria ir por conta própria. Neemias queria ir como um comissionado, enviado pelo próprio rei Artaxerxes. Terceiro, Neemias queria cartas de recomendação. Versículo de número 5: se for do agrado, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Jerusalém.
Ele sabia que nessa ida a Jerusalém, 1.500 quilômetros, obstáculos, barreiras, empecilhos ele iria enfrentar. Por isso ele pede cartas ao rei Artaxerxes. Quarta necessidade de Neemias, versículo de número 8. Neemias precisava de provisão para a obra. E olha o que ele diz no versículo 8. E também uma carta para Asaf. E qual era a função de Asaf? Guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. Neemias diz mais ao rei: Senhor, eu preciso de que o Senhor me mande também recomendações para que Asaf libere material para eu reconstruir a casa e a cidade de Jerusalém e o templo do meu Deus. Neemias precisava também, queridos, de proteção. Quinta necessidade de Neemias, versículo de número 9. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo quem? Oficiais do exército e cavaleiros. Neemias precisava de proteção também humana e ele pediu isso ao rei. Queridos, orar é depender de Deus. E aí a minha pergunta para a gente hoje à noite: qual é, queridos irmãos, o critério que nós utilizamos para tomada de decisão nas nossas vidas? Qual é? Eu me recordo quando fazia o curso de contabilidade, que as empresas, e aí grandes empresas, elas têm os seus administradores, e para eles tomarem decisões, eles precisam se cercar de uma diversidade de relatórios, dentre eles relatórios fornecidos pela contabilidade. Como anda a lucratividade da empresa, mas ele precisa se cercar também de relatórios maiores, macros, no sentido de saberem como anda o mercado nacional, o mercado internacional, como anda o preço do dólar, para que então ele tome decisões acertadas para a empresa, a fim de que ela continue lucrando e permaneça. Mas a minha pergunta, queridos, frente a essa ilustração é: qual o critério que nós utilizamos para a tomada de decisão em nossas vidas? Como é que você avalia mudar de um emprego para outro? Como é que você avalia investir, comprar num imóvel ou não? Como você, ou qual critério você toma para trocar o seu automóvel, o seu carro, sua casa? O que o mercado favorece, o que a concorrência, o que financeiramente é mais rentável. Se me oferecerem ali meio salário a mais, eu vou. O que projeta mais o nosso nome. Eu me recordo de alguns anos atrás, quando convidado por uma igreja, uma das pessoas me disse assim: se o senhor vier para essa igreja pastoreá-la, o senhor vai crescer rapidamente, porque essa igreja tem essa habilidade de projetar pastores. Será que nós tomamos decisões por isso, queridos? A humilhação que sofremos de alguém que nos humilha, alguém que desdenha da gente, e aí nós tomamos decisões para dar o troco, para vingar, para pagar na mesma moeda, por ganância, por vingança. Qual é o critério que nós utilizamos para tomarmos decisões na nossa vida?
Queridos irmãos, Neemias usou um critério, a oração, porque quem ora é quem depende de Deus. Você pode pensar que Deus não está interessado, ou que Deus não intervém nos negócios da sua empresa. Mera ilusão, Deus intervém sim. Você acha que Deus não se preocupa com a aquisição de uma máquina, de um imóvel, de um estoque para o seu comércio, para a sua empresa? Você está iludido, Deus se importa sim. A demissão de um funcionário. Você acha que os sonhos que você tem da sua casa, os projetos, Deus não está interessado? Deus está interessado sim. O grande problema é que nós não queremos depender de Deus e tomamos as nossas decisões segundo a força do nosso braço. Queridos irmãos, antes de tomarmos qualquer decisão na nossa vida, a gente precisa orar, a gente precisa depender de Deus. Agora, queridos, por outro lado, isso não anula o planejamento, isso não anula os cálculos, isso não anula as análises, isso não anula os estudos. Neemias sabia muito bem que estava orando, mas que precisava também fazer o seu dever de casa. Por isso, quando o rei perguntou: o que é que você tem, Neemias, ou o que é que você quer? Neemias orou ao Senhor e depois disse: ah, Senhor, meu rei, eu quero cartas de recomendação, eu quero que o Senhor mude a política em relação a Jerusalém, eu quero que o Senhor me envie àquela cidade, eu quero que o Senhor me proteja dos perigos com uma guarda, eu quero que o Senhor me dê material para construir, pois eu preciso dele. Reverendo Hernandes Dias Lopes cita um grande comandante chamado Oliver Cromwell, que venceu os exércitos do rei Carlos I na Inglaterra do século XVII. Esse comandante ensinava os seus soldados a orar e manter a pólvora seca. Você sabe que pólvora molhada não tem mais bala, não tem mais chumbo, ela não serve de nada. Por isso ele dizia: orem, mas mantenham a pólvora seca. Dependam de Deus, mas não negligenciem a responsabilidade humana. Terceiro e último, queridos, comportamento de Neemias, além de revelar altruísmo, além de revelar dependência de Deus, revela gratidão ao Senhor. E aí eu quero que você olhe comigo para o versículo de número 8, a parte B. Porque Neemias diz na parte A, como também carta para Asaf: guardas para as matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o meu rei me deu. É isso, queridos, que Neemias diz? E Deus deu o rei deu o que a ele? O rei deu as cartas, o rei deu autorização para que ele fosse e perguntou: Neemias, quanto tempo você vai ficar por lá? E estabeleceu certo tempo. A Bíblia não diz quanto tempo Neemias fixou aqui com Artaxerxes, mas é certo que Neemias estabeleceu um tempo lá com Artaxerxes. O rei deu oficiais e cavaleiros para que acompanhassem e protegessem Neemias. O rei deu as cartas para que Asaf liberasse o material para ele reconstruir o templo e a cidade. O rei deu tudo que Neemias pediu. O rei mudou a política em relação a Jerusalém. O rei fez tudo isso. Agora, por que o rei fez tudo isso, queridos? Aí Neemias diz: porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Eu fico pensando, queridos, na reação de um coração humano natural, sem depender de Deus e sem reconhecer que tudo vem de Deus. O que poderia ser dito aqui no lugar dessa expressão?
E eu aqui resolvi parafrasear o versículo com algumas hipóteses. E o rei me deu o que eu pedi, porque ele gosta muito de mim. E o rei me deu o que eu pedi, porque eu sou o melhor copeiro dele. O rei me deu o que eu pedi, porque eu sou muito influente no palácio. O rei me deu o que eu pedi, porque eu soube vender o meu peixe. O rei me deu o que eu pedi, porque eu sou bom de lábia. Foi isso que Neemias disse, queridos. E o rei me deu o que eu pedi, porque a boa mão do meu Deus estava sobre mim. Neemias sabia, queridos, daquilo que o sábio, ao escrever Provérbios, disse no capítulo 21, versículo 11: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Ou seja, Neemias cria que o coração do rei Artaxerxes estava nas mãos de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que intervém nos projetos humanos, aquele que não há coração humano que resista ao seu mandar, ao seu comandar. Neemias, queridos, deixou de maneira muito explícita: o sucesso da minha empreitada é por causa de Deus. Aqui, queridos, não há reivindicação para glória, para louvor humano. Neemias não está buscando prestígio pessoal, Neemias não está buscando glória pessoal. Neemias atribui a glória àquele que é devida a Deus. Queridos, nós precisamos reconhecer todos os dias que todo sucesso que nós venhamos a lograr em alguma área da nossa vida é por causa de Deus. E eu enriquei porque eu sou trabalhador. E eu prosperei porque eu soube negociar. E eu passei no concurso público porque eu sou inteligente. E eu dei um show nessa noite porque eu sei tocar bem, porque eu sei cantar bem, porque eu sou um bom pregador. Nada é fruto da nossa natureza, de nós mesmos. É tudo, queridos irmãos, por causa da bondade de Deus, da misericórdia de Deus colocar a sua boa mão sobre nós. A gente não tem que reivindicar glória, não. A gente não tem que bater no peito e querer ser aplaudido e louvado, não. Porque algum sucesso, algum êxito na nossa vida, em todas as áreas, só foi possível porque a boa mão de Deus esteve sobre mim e sobre você. E a Ele, somente a Ele, nós devemos tributar o todo louvor. E eu aproveito para mencionar, queridos, do êxito maior que nós obtemos na nossa vida, que não é o nosso carro novo, que não é o nosso comércio se expandindo e prosperando, que não é a nossa saúde física, que não é o nosso conhecimento, ou não é o nosso nome respeitado. O maior êxito da minha vida e da sua vida é a salvação. E o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, disse que a nossa salvação foi porque a boa mão de Deus
tocou o meu coração, tocou o seu coração um dia e nos transformou, e nos predestinou, e nos escolheu com uma finalidade muito nítida, queridos, para sermos para o louvor da sua glória. E sabe como esse sucesso, como esse êxito aconteceu? Numa ação monergística, numa ação única, numa ação de uma pessoa, Deus. Ele resolveu intervir na minha vida, Ele resolveu intervir na sua vida, e Ele nos deu o que Ele tinha de mais precioso. Ele deu o seu Filho único para nos salvar e para nos redimir. E agora, salvos, queridos, glória e honra, louvor somente a Deus. Agora, salvos, tudo, absolutamente tudo que nós fizermos é para o louvor e para a glória do nosso Deus. E eu quero concluir dizendo, queridos, que aqui encerra mais um episódio da história de Neemias. Neemias no palácio, Neemias frente ao rei Artaxerxes, convicto de que o sucesso e o êxito da sua empreitada, que ainda está por vir, e nós iremos adentrá-la, foi porque a boa mão do Senhor esteve sobre ele. Vamos orar, queridos. Eu queria que você colocasse a sua vida nas mãos do Senhor e agradecesse a Ele. Você está aqui hoje à noite, não está? Você acha que você não pegou Covid, ou se pegou não morreu porque você tem um organismo forte? Porque você soube se cuidar? Nós estamos hoje aqui, irmãos, porque Deus nos protegeu, porque a boa mão do Senhor esteve sobre nós. Você tem um carrinho aí para terminar o culto e ir para casa nele? Ah, pastor, é fruto do meu suor. Não. É primeiramente porque a boa mão do Senhor esteve sobre você, fazendo com que você sim tivesse saúde para suar o seu rosto e conquistar o carrinho, a moto, a bicicleta, ou talvez até seus pés saudáveis, bons a ponto de você vir para cá caminhando. Você comeu hoje? Porque eu comi porque eu sou trabalhador e eu boto comida na mesa da minha família. Pãozinho que está lá na sua casa, comidinha que está lá na sua casa lhe esperando quando você chegar a comer, é porque a boa mão do Senhor esteve sobre você. Se eu comércio está prosperando, é porque eu sou um profissional competente. Seja, mas ele só está prosperando porque o Senhor te abençoou. Eu sou um funcionário público, passei num concurso há uns anos atrás, estudei, pastor, dia e noite. Foi? Mas você só passou porque Deus abençoou sua vida. Então ore ao Senhor e agradeça. Agradeça pelo carrinho que você tem. Agradeça pela sua moto, velhinha, mas agradeça. Agradeça pela sua casa. Agradeça pelo seu emprego. Agradeça pela sua família. Agradeça pela sua saúde. Agradeça por você estar vivo hoje à noite. Foi o Senhor. Mas dependa dEle. Não tome decisões abruptas. Tome decisões segundo a vontade de Deus. Se preocupe um pouquinho mais com os outros.
Dispõe a sua vida a abençoar a vida de outras pessoas. Ó Deus amado, nós nos encontramos aqui diante do Senhor nessa noite para declararmos que tudo que nós temos, tudo que nós somos e o que viermos a ser veio do Senhor. Deus, quebra o nosso coração orgulhoso, quebra o nosso coração vaidoso, ávido por aplausos humanos, quebra o nosso coração vaidoso, arrogante, pensando que aquilo que conquistamos é fruto de nós mesmos. Quebra-nos, ó Deus, quebra o nosso coração, Senhor. Se nessa noite o nosso coração está endurecido diante do Senhor, quebra, Deus, humilha-nos, para que nosso coração saiba que só a glória é tua, que se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que eu diga, os inimigos nos teriam destruído, as águas impetuosas nos teriam submergido e nós teríamos fracassado. Ó Deus, transforma a nossa vida, Senhor. Converte corações, Pai. Nos faz mais entendedores que nada podemos fazer sem o Senhor. Por isso nos ajuda a priorizar a oração, a sermos homens e mulheres de oração, Deus. A não resolvermos as questões nossas com base na nossa força, mas a fazermos dependentes do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a olhar para o nosso próximo com mais sensibilidade. Nos tira o coração legalista, nos tira o coração orgulhoso, nos torna mais empáticos, mais sensíveis à dor, ao sofrimento, ao fracasso, à derrota daqueles que porventura na caminhada ficaram no caminho. Tira o egoísmo do nosso coração, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, Deus, pois nós muitas vezes pensamos só em nós mesmos. Ó Deus, como somos egoístas, e perdoa-nos, ó Deus, e transforma-nos, Senhor, para o louvor da Tua glória, Pai. Abençoa a vida de cada um aqui presente, abençoa a vida daqueles que nos acompanham, abençoa as nossas vidas, Senhor, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, amém.